Olá, seja bem-vindo ao Direito Sem Fronteiras. No programa de hoje vamos falar sobre a crise vivida em Mianmar, a antiga Birmânia. O país ao sul da Ásia é formado por uma população diversa, mas não reconhece a origem do povo Rohingya, o que tem sido motivo para muita violência. Esta minoria responde por 5% da população e a segregação tem provocado muitas mortes e fuga em massa. Vamos conferir na reportagem. Um relatório feito pela ONG Médicos Sem Fronteiras mostra que só no primeiro mês da ofensiva do exército birmanês contra os rebeldes, no estado de Rakhine, pelo menos 6.700 rohingyas morreram. 730 eram crianças. Este foi o maior número de mortos apresentado desde que a violência tomou conta da região, provocando uma grave crise humanitária. Em apenas 3 meses, quase 650 mil pessoas dessa minoria muçulmana fugiram de Mianmar para Bangladesh, num movimento que a ONU e os Estados Unidos qualificaram como limpeza étnica. As autoridades de Mianmar discordam dos dados apresentados. Alegam que 400 pessoas, incluindo 376 terroristas rohingyas, morreram nos primeiros meses da ofensiva militar. Pois é, para falar sobre esse tema, nós convidamos Carolina Claro, professora de Relações Internacionais, e Danilo Porfírio, professor de Direito Internacional. Bom, obrigado por virem ao Direito Sem Fronteiras. Eu começo com o senhor, professor, já perguntando, afinal, que povo é esse, né? Os Rohingyas, que se dizem indígenas, mas são muçulmanos de Bengali. Que povo é esse? Existe realmente, meu caro, uma polêmica sobre a origem étnica dos Rohingya, não é? Há quem defenda que essa população, esse grupo étnico é localizado, vamos dizer, indígena, é local, e outros que, em função da colonização inglesa, né, do antigo Império Britânico, viabilizou uma migração de uma pequena parcela do povo bengali, de origem bengali, né, próprio lá de Bangladesh, do que hoje Bangladesh, para essa região. O que nós temos que entender é que o problema não tem uma conotação propriamente étnica. A questão é uma questão política com bandeira religiosa. Nós temos que entender que o Islã não só se expandiu do Oriente Médio para o norte da África e parte da Europa, mas ele também expandiu para a região da Ásia Central e até mesmo do Extremo Oriente. E também nós temos que tirar o mito, né, desmistificar a ideia que o Islã se expandiu apenas pela força das armas. Pelo contrário, houve uma expansão pacífica, principalmente na região da Índia e na região que hoje denominamos como sendo a Indonésia, não é? A região da Indochina e a região das Filipinas. Tanto em Filipinas quanto na região da Indonésia, aqui nós estamos falando da antiga Birmânia ou Mianmar, não é? Nós vamos observar que as populações islâmicas ou muçulmanas, que o termo correto é muçulmano nesse caso, as populações muçulmanas são minoritárias. Então, o que nós observamos? Essas minorias populacionais muçulmanas, tanto nas Filipinas quanto em Mianmar, reivindicam autonomia, reivindicam independência das suas localidades. Existem grupos insurgentes, grupos armados. E no caso de Mianmar, esses grupos armados têm confronto direto com as forças institucionais. Só que o que acontece? Em função de um ataque, ou de uma cadeia de ataque dessas minorias às forças institucionais, às forças armadas, o Estado de Mianmar generaliza tomando posturas que chegam à tentativa de extermínio daquele povo. Essa repressão, né, ela tem contribuído muito para essa violência étnica que a gente está vendo, quer dizer, toda a pobreza, né, do local, né, porque Rakhine é um
nos lugares menos desenvolvidos e mais pobres. Tudo isso, essa pobreza, a repressão, tudo isso contribui para esse papel assim dessa violência étnica? Sim, contribui também a questão dos Rohingya não terem nacionalidade. Eles são excluídos da nacionalidade, do exercício da cidadania e por conta disso eles não podem acessar serviços públicos, eles não podem frequentar escolas ou faculdades, eles não têm direito à educação, eles não têm nenhum direito relacionado ao exercício da cidadania. Então, isso faz com que essas pessoas sejam marginalizadas, sejam discriminadas por questões, né, que o professor mencionou e também pelo fato deles serem um povo não benquisto pelos nacionais de Mianmar. Há vários grupos étnicos em Mianmar, cerca de 180 grupos étnicos, e a Constituição de 1982 de Mianmar excluiu os Rohingya como sendo um dos grupos pertencentes ao país. Agora, professor, o senhor falou aí sobre muçulmanos. Mianmar tem a maioria budista. É maioria budista. Isso aí não pode ter algum tipo de influência, quer dizer, nessa resistência a aceitar esse povo, já que eles são muçulmanos, né? É contraditório esse tipo de confronto quando nós estamos falando de budismo. O budismo tem uma tradição, ela se assenta em valores que se desprendem de critérios étnicos, de critérios sociais, de critérios de origem. Verdade. Não é? O budismo está vinculado ao quê? A ideia de um eu essencial que nega o quê? Esse eu ou esse status aparente. Então, na verdade, o discurso religioso, meu caro, é apenas um discurso de fachada. A questão aqui está muito mais vinculada ao quê? A origem étnica. Aquilo que eu falei no primeiro comentário. É o medo do outro. E escolhemos um outro para ser inimigo. Essa questão, esse argumento derruba mesmo essa possibilidade, né, desse confronto religioso, na verdade. Né? Professora, tem uma questão aqui que é o seguinte, tanto as Nações Unidas quanto as organizações de defesa dos direitos humanos, elas pedem que as autoridades de Mianmar revejam a Lei de Cidadania, né, que é de 1982, de forma a garantir que os Rohingya não continuem sem pátria. Isso resolveria o problema ou é parte do início da resolução do problema? Exatamente, seria parte apenas, porque eles são apátridas, eles inclusive são o maior grupo de apátridas que nós temos hoje no mundo, nós temos cerca de 10 milhões de pessoas apátridas e os Rohingya são considerados o maior grupo de apátridas. Sendo apátridas, eles não têm direito a absolutamente nada, como eu mencionei, né? E, além disso, tem a questão de discriminação, a questão de forçar a migração dessas pessoas para outros países, no caso Bangladesh, por ser mais próximo, enfim. Então, há, sim, uma questão que pode começar a ser resolvida pelo reconhecimento da nacionalidade. A nacionalidade, o vínculo jurídico-político que nós temos com um ou mais estados. Isso é fundamental para o exercício de direitos. Então, quando a pessoa não tem nacionalidade, quando ela é apátrida, nós dizemos que ela está num limbo jurídico. Neste caso, não só os Rohingya são apátridas, mas são também migrantes forçados. A maior parte deles vive já há alguns anos em campos de deslocados internos, que são migrantes forçados dentro do mesmo território, no caso Mianmar. Mas, desde o ano passado, houve um aumento, principalmente a partir de 25 de agosto de 2017, houve um aumento exponencial de imigrantes forçados internacionais, que nós chamamos de refugiados. Então, além deles serem apátridas, eles também estão na condição de refúgio, na condição de imigração forçada. A nacionalidade começaria a resolver o problema, mas como o professor mencionou, há uma questão, enfim, religiosa, uma questão filosófica até que precisa ser resolvida. É muito mais profundo do que reconhecer a nacionalidade, mas com certeza reconhecer a nacionalidade seria um primeiro passo até para eles poderem ter documentação e poderem viajar, poderem ir para outros países ou outros lugares, porque os Rohingya dentro de Mianmar, eles têm impedido até o direito de mobilidade. Eles não podem se movimentar no território a não ser a caminho de Bangladesh. Eu vou até pegar um gancho nisso aí que a senhora está respondendo e perguntar ao professor, fazendo um parênteses para a gente entrar um pouquinho nessa história, o fato de um povo não ter nação, né? Que restrições legais
isso implica, professor? Quer dizer, dentro de um país, o que uma pessoa comum ali não pode fazer? Ele simplesmente, juridicamente, não existe. Essa é a lógica. A modernidade, quando nós estudamos direito, como conhecemos hoje, nós vamos falar de direito moderno. E quando falamos de direito moderno, em princípio, o discurso pautado na filosofia iluminista defende que o direito é inerente ao homem, o direito é fundado na ideia de humanidade, que o fim, né, do processo evolucionário jurídico, vamos dizer assim, é que todos estejam unidos sobre um regime jurídico garantista, o sonho kantiano de paz perpétua, de direito cosmopolita. Mas você tem que lembrar também, meu amigo, que a construção do direito está pautada na ideia de nacionalidade, que é uma ficção do século XIX. A gente, para substituir, não é, referenciais identitários, regionais, religiosos e familiares, criamos um novo sagrado, um sagrado secular, no qual o direito escora. A dignidade, em princípio, deveria ser o maior dos valores sagrados, né, no direito, mas a nacionalidade é criada para agregar grupos, e isso é o grande câncer do direito moderno, porque no momento que nós criamos nacionalidade, criamos grupos que estão o quê? Agregados a valores e símbolos comuns, e aqueles que não são considerados o quê? Iguais. Se não são considerados iguais, não terão, como a própria professora disse, acesso a bens públicos, a serviços públicos, a garantias, a segurança jurídica. Bom, eu vou pedir uma licença aos meus convidados, o professor Danilo, a professora Carolina. Nós vamos fazer uma rápida pausa na nossa conversa e voltamos em seguida com o Direito Sem Fronteiras. Fique aí. Estamos de volta com o Direito Sem Fronteiras. Hoje, nossos convidados falam sobre a crise em Mianmar. A violência contra os Rohingya tem feito muitos deles buscarem refúgio em Bangladesh. Professora, desde 1948, quando o país se tornou independente, os Rohingya têm sido vítimas de todo tipo de repressão, tortura, violência, né? Mas eles foram governados por uma junta militar por mais de meio século, né? Que aí houve aí uma tentativa de transição para uma democracia e tal. E me parece que também por melhorias no campo social, uma tentativa disso, né? Por que essa situação não melhorou com isso? Quer dizer, uma transição para uma democracia e também por algumas melhorias. Pelas disputas políticas e sociais. Então, pelas questões de haver vários grupos em Mianmar, vários grupos considerados étnicos, né, grupos, eles se dizem aborígenes, que têm interesses específicos. E os Rohingya são apenas um deles, né? E tem, claro, o seu direito à terra, né, ao solo, ao exercício de todos os direitos, assim como os outros grupos. Mas os grupos que superaram politicamente foram aqueles que discriminavam parte da população. Então, é uma questão que já vem se arrastando, principalmente a partir da década de 1970, em que os Rohingya começaram a ser levados para outros lugares do território de Mianmar, né? Então, mais ou menos em 72, começou a haver esse deslocamento forçado de Rohingyas dentro de Mianmar, o que só piorou, que nas gerações que se passaram começou a trazer mais ódio, enfim, mais rixas, mais brigas com os grupos dominantes. Então, mesmo essa ideia de democracia, ela foi uma democracia torta, né? Não foi uma democracia verdadeira e plena. Por quê? Porque essa democracia excluiu vários grupos e excluiu um grupo grande de pessoas que chegou a mais de 1 milhão de pessoas num determinado momento. Pois é, professor, em que momento, a professora citou algumas datas aí, em que momento e o que motivou assim esse aumento, esse desencadeamento da violência contra esse povo? Esse processo de discriminação dos Rohingya é antigo, nessa questão do confronto com a diferença que eu já lhe disse.
Mas eu tenho minhas suspeitas, e aqui nós temos que fazer um exercício de ver que talvez o fenômeno de Mianmar é uma exteriorização de um processo discriminatório que envolve o discurso religioso no mundo inteiro, a começar pelo Ocidente. Me parece que nós estamos vendo também a construção de um processo de inimizade, de oposição, de discriminação contra o Islã. É por isso que eu falo que Mianmar tem que ser visto como um espelho nosso, um espelho do Ocidente. Veja a questão dos refugiados de origem síria, de origem afegã, né, de origem iraquiana, que são o quê? Que estão sendo tratados agora, e a professora sabe disso, com uma sutil ojeriza na Europa, de forma mais escancarada nos Estados Unidos, e já estamos ouvindo no Brasil. O terror islâmico é o Islã. E isso pode gerar problemas de repercussão histórica. Bom, eu vou perguntar para a professora agora o seguinte, o Exército tem admitido que matou, né, pessoas da Rohingya e o que pode ser, foram chamadas essas pessoas, me parece que 10 indivíduos, foram chamados de terroristas, né, o que o senhor acabou de falar, e o que pode ser feito diante dessa admissão de culpa do Exército de Mianmar? Sim. Antes, eu só quero pegar um gancho no que o professor acabou de dizer, para mencionar que no final da década de 1990 houve um incidente entre vários de que um grupo de Rohingyas estuprou algumas mulheres budistas em Mianmar. E esse ato gerou uma revolta maior da sociedade contra os Rohingya que já eram marginalizados. Esse ato foi se escalando, né, trouxe mais violência, trouxe mais discriminação, maior isolamento, até a criação de um exército de salvação dos Rohingya por eles próprios. E essas pessoas, esse grupo menor dentro do grupo dos Rohingya, dentro da etnia Rohingya, começou a fazer alguns atos, né, perpetrar atos de violência contra o exército e a população de Mianmar, que não os aceitava. Até que, no dia 25 de agosto de 2017, houve um episódio em que militares do exército de Mianmar foram mortos por Rohingyas. Aí, essa reação de Mianmar, né, do governo de Mianmar, foi muito maior, incendiando casas, né, estuprando mulheres, crianças, matando pessoas, um número imenso de pessoas, né, é difícil a gente saber, mas dizem mais de 400 mil pessoas que foram mortas num período de 3, 4 meses. E essa situação, então, ela traz para a gente, né, diante desses atos de violência, fatos de que a própria ONU identifica a situação dos Rohingya, né, que o exército de Mianmar tem perpetrado contra eles, de uma limpeza étnica. Limpeza étnica é um crime contra a humanidade, embora não esteja originalmente no Estatuto de Roma sobre o Tribunal Penal Internacional, mas ele é reconhecido desde a ex-Iugoslávia como um crime contra a humanidade. Inclusive, há a possibilidade de se reconhecer também todos os atos que têm sido feitos contra os Rohingya, que são os movimentos forçados, eles forçam a população para fora do território, eles tentam isolar a população fora de Mianmar, por isso mais de 600 mil já chegaram em Bangladesh, que também tem vários problemas, um deles não podendo, né, dar a estrutura necessária numa situação humanitária, de assistência de necessidade humanitária premente, também as mortes, incêndio de casas, enfim. Então, todos esses atos, eles podem ser considerados não apenas crimes contra a humanidade, do tipo limpeza étnica, como também atos de genocídio. Isso faria com que membros do Exército, pessoas, indivíduos do Exército de Mianmar e também a primeira-ministra possam ser levadas a julgamento no Tribunal Penal Internacional, cuja sede é em Haia. E não importa para o direito internacional, para este tratado internacional específico, se Mianmar faz ou não parte do tratado.
E não importa se se trata de uma autoridade ou não. Não há imunidade de jurisdição no caso do Tribunal Penal Internacional, no caso de crime de guerra, crime contra a humanidade, crime de agressão e o crime de genocídio. Então, há sim uma possibilidade das autoridades de Mianmar, sejam os militares ou sejam as autoridades executivo, legislativo, enfim, que perpetrem atos que estejam dentro do Estatuto de Roma, do Tribunal Penal Internacional, serem levados a julgamento por esses crimes cometidos. Mas isso não tem sido feito ainda, né, professor? Assim, a soberania do país, eles alegam a questão da soberania e o que impediria, por exemplo, a interferência, né, dessas organizações e também até de outros países? Sim, ainda o sonho é o sonho de um direito cosmopolita. O sonho é o sonho de um direito pautado na ideia de humanidade. A própria criação do Tribunal Penal Internacional tem esse alicerce de criar uma ordem criminal, né, uma ordem penal universal. Não é? Entretanto, ainda estamos presos à tradição do Estado Nacional, da soberania nacional. Então, há uma dificuldade, não é, em agir sem que isso seja interpretado como o quê? Como ato de império, ato interventivo. O próprio, né, um dos próprios fomentadores, né, dessa ordem penal fundada nos direitos humanos, que são os Estados Unidos, não aderem ao Tribunal Penal. Então, como eu vou falar, né, de legitimidade, né, dessa nova ordem, se os países que deveriam ser os principais fiadores não o são? Então, essa discussão entre universalização de direito, não é? E ato de império não está devidamente o quê? Distinguido, devidamente separado, né? Há esse problema. Então, para que nós... Claro que nós vamos ter medidas de sanção, né, de retaliação comercial, medidas que a própria professora disse de individualização, mas isso passa por um processo de intervenção. E quem tem legitimidade para tal? E a questão é que a intervenção, enfim, as restrições econômicas vão atingir a população mais pobre. Isso vai gerar mais miserabilidade. Como aconteceu no Iraque, como aconteceu em vários locais. Não há dúvida disso, porque quem paga com as sanções é o quê? É o homem comum, não é o governante, não é a staff. Né? É isso. Professor Danilo Porfírio, professora Carolina Claro, muito obrigado pela presença de vocês aqui no Direito Sem Fronteiras. Bom, nosso programa de hoje fica por aqui. Eu agradeço a presença dos nossos convidados e também a você que nos acompanhou aqui. O nosso e-mail para contato é direitosemfronteiras@stf.jus.br. Os nossos programas ficam disponíveis no site da TV Justiça, é tvjustiça.jus.br. Um abraço e até a próxima.